Olá, estrelinhas divinas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou voltando novamente com uma tiragem única. Então, se você sentir que esse vídeo pode ser para você, você pode ficar e absorver apenas aquilo que fizer sentido para o seu momento atual, certo? Vamos começar então. Então, vamos começar usando o baralho de Mulambo. A mensagem de hoje está falando o seguinte: nem sempre a tua paralisação na vida, a tua estagnação, tem a ver necessariamente com alguma magia. Tem a ver necessariamente com algo que te foi demandado. Muitas das vezes, e na verdade, na grande maioria das vezes, o que realmente te trava são vícios de ciclo. É quando você acaba ficando viciado em uma dinâmica de vida, em uma dependência de vida. Fica dependente de uma situação específica. Seja você sempre se sentir mal quando não tem algo, sempre entrar em desespero quando você não tem algo, ou quando você percebe que algo está se aproximando e você reage do mesmo jeito. E você se encontra na mesma dinâmica da mesma maneira. E você não consegue sair desse looping. Então isso acaba criando uma dinâmica fixa, onde tudo é sempre igual, onde tudo acontece da mesma maneira, começo, meio e fim, sempre da mesma forma, já conhecida por você. E toda vez que você tenta mudar essa dinâmica, você se sente culpado. É como se você estivesse traindo a tua versão viciada. Então você literalmente acaba entrando numa dinâmica e ficando dependente de uma dinâmica por não saber qual é o motivo principal de você estar preso a essa dinâmica. Toda a dinâmica ela se mantém igual quando você tem um motivo, consciente ou inconsciente, para manter aquilo com você, para você ficar naquilo. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira mais. Porque o teu cérebro, ele fica viciado, então ele pede por mais vício. O teu sentimento fica viciado, então ele pede por mais vício. O teu corpo fica viciado, então ele pede por mais vício. Literalmente, muitas situações na tua vida, elas acabam criando essa situação viciosa. Se você entender e conseguir realmente absorver que muita coisa na tua vida acaba se tornando um vício para você, e você é um dependente químico, você entende que precisa mudar a forma que você está enxergando uma certa dinâmica, a forma que você está reagindo diante de uma dinâmica. Claro, isso não é tão simples quanto parece na prática, porque você vai se desesperar, você vai entrar em choque, você vai entrar em ansiedade. Você vai reagir mal a uma situação, principalmente se for uma situação que sempre se repete. Então, às vezes, você vai acabar tendo o mesmo tipo de atitude porque você vai no conhecido. Então, por exemplo, se nós estamos falando de vida amorosa aqui, você sempre vai ter as mesmas atitudes, às vezes muito prejudiciais para você mesmo, seja você ficar correndo atrás daquela pessoa, mesmo quando aquela pessoa nitidamente mostra que não quer você fica ali insistindo, você fica viciado na rejeição. Você fica dependente da rejeição. Você basicamente não está dependente da pessoa, mas sim da rejeição que ela te oferece. E é isso que faz você ficar ali vidrado, focado naquela pessoa. Por quê? Porque ela te alimenta daquilo que você precisa, da dependência. Ou então você acaba sempre aceitando atitudes estúpidas dos outros apenas para não ficar sozinho. Só que no fundo você se sente mal, porque você sente que você está se traindo. E de fato você está se traindo. Você fica dentro de uma dinâmica onde você está traindo a sua versão antiga e a sua versão futura. Então você fica em cima do muro. Então o que a espiritualidade quer te falar aqui é que nem tudo o que você está vivenciando de paralisação tem a ver necessariamente com magia.
Tem coisas que conseguem atuar de uma forma muito mais potente e repetitiva do que de fato uma magia. O seu caso pode ser magia? Pode. Mas se você está se conectando com essa mensagem, se você ainda está aqui, essa mensagem está te trazendo que o teu caso não tem a ver com magia. E mesmo se tivesse, a magia só consegue atuar porque você tem esse tipo de dinâmica. Porque o teu DNA está danificado. Porque o teu sistema está danificado. Então uma magia ela só consegue atuar no teu campo quando algo em você está danificado. Se não está danificado, não pega. Tem muitas pessoas que não são atingidas por magia, por mais forte que essa magia seja. Às vezes a pessoa ela vai ficar mal. Pode ser que ela fique doente, pode ser que ela fique uma semana de cama, pode ser que ela perca cabelo, pode ser que aconteça alguma coisa, fique com a pele irritada, fique às vezes até um pouco sensível demais, com oscilações de humor, pode fazer alguma coisa que não fazia naturalmente, mas depois de um tempo isso some. Por quê? Porque foi algum momento específico da vida da pessoa, alguma questão na qual ela baixou a vibração, pensou diferente e a magia conseguiu adentrar o campo naquele momento específico. Mas a partir do momento que essa pessoa toma consciência de novo do próprio campo, da própria energia, da vibração, dos pensamentos, dos sentimentos, a magia ela passa a não fazer mais efeito. Então, se você está se sentindo magiado, ainda assim tem a ver com isso. Uma magia só pega se você dá permissão para que ela pegue. Permissão energética ou até mesmo emocional. Dependendo de como que tá o teu campo emocional, e se você tem essa dependência emocional em alguma situação, você é viciado, você acaba atraindo tudo que é ruim. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive situações que te tragam azar, situações que façam você perder algo, que te coloque em situações que você saia manchado, onde as pessoas te vejam com maus olhos ou acabem te interpretando mal. Mas tudo isso também é por causa do teu estado mental, emocional, espiritual. Tudo isso vale. Aqui eu vejo que para uma parte que está escutando essa leitura, a sua paralisação é por causa de um cônjuge. É por causa de uma pessoa que não permite a sua mudança, que não permite o seu recomeço. Então toda vez que você tenta sair dessa dinâmica, você se sente puxado de novo para isso. Para as mesmas coisas, sempre, sempre, sempre. E você acredita fielmente que vai ser diferente, mas não vai. Essa pessoa ela vai continuar te manipulando, vai continuar mentindo e você, por aceitar novamente o retorno dessa pessoa, de alguma forma você retornar essa situação, só reforça a ideia da dependência. Reforça a ideia do começo dessa mensagem, uma dependência, uma necessidade de ficar naquilo, de ficar dependente daquilo. Essa pessoa é teu vício. E você também está teimando, de certa forma, nessa relação. Está teimando em ficar numa situação que não te pertence, não é pra você. Muitas vezes também você não sai de uma situação, se ela é financeira, por exemplo, porque você tá teimando em algo que não é pra você. Você já sabe que essa escassez, que essa situação específica não é pra você, mas você insiste em continuar olhando pra isso. Você vê valores altos e você se desespera. Você acredita que você não vai conseguir o mesmo valor que você tá enxergando ali que você tem pra pagar. Se você não consegue enxergar que você consegue fazer o mesmo tanto que você deseja ter, realmente não tem como você fazer mais. Você fica preso nessa dinâmica, nessa visão de eu só consigo isso até aqui. Esse é o meu ponto limite.
Quem te disse que esse é o teu ponto limite? E às vezes a espiritualidade tenta trazer coisas novas para você, tenta trazer às vezes um valor mais alto e você já começa a se desesperar, porque você acha que você não vai dar conta, não vai dar conta de trazer de novo esse valor para você, de que esse valor vai voltar, sendo que literalmente tudo volta. E inclusive, vejo pessoas que podem estar em situação financeira e amorosa da mesma forma. Como é que você tem essa visão de que o dinheiro não vai voltar se você vive voltando para essa pessoa, para essa dinâmica, para essa ideia em relação ao relacionamento? Então, tudo que faz você voltar em outros aspectos também. Tudo que vai volta. Aí depende de como que você vai usar disso. Mas, literalmente, tudo que vai, volta. Então, você não precisa ficar desesperado achando que não vai voltar. Comece a pensar que quanto maior o valor que tem para pagar, maior vai ser o valor feito por você. Quanto mais você sentir a necessidade de se afastar, quanto maior for a sua vontade de ir embora, maior será a surpresa futuramente sobre um outro relacionamento. Então, o mesmo tanto que você está tendo de vício, você pode ter também de superação. É a mesma coisa. Só depende do foco que você está colocando nisso. Então a questão é, o teu foco é no que você está fixando. E toda a tua atenção, toda a tua vida está girando em torno de uma única coisa. Numa grande parte aqui de uma pessoa. Então a tua vida financeira está ruim por causa de uma pessoa. De uma relação que você tem com alguém. De uma relação fixa. De você achar que você deve algo para essa pessoa. Que você precisa se manter nisso para todo sempre. E que você não pode sair do lado dessa pessoa. Que você tem que ficar. Que você é obrigado a ficar. Se não for um relacionamento afetivo, é um relacionamento no qual você se sente na obrigação de permanecer ao lado dessa pessoa. Mas você não tem obrigação nenhuma. Cortar esse vínculo vicioso não significa que você vai cortar a relação com essa pessoa. Às vezes, a única coisa que você precisa é mudar a dinâmica disso. É ter uma simples alteração. Quando você altera algo mínimo, todo o resto já melhora. Vamos então tirar só mais 2 cartas para finalizar aqui a mensagem. Ok, aqui, apesar dessa carta aqui falar venha junto, né, em conjunto, e essa carta aqui falar de bênçãos, né, basicamente, nesse caso aqui, eu vou interpretar da seguinte maneira. Você acredita que a sua única maneira de ser abençoado, de ter meio que um passe livre, ter o reconhecimento de algo divino, é se mantendo ao lado dessa pessoa, eternamente. É como se essa pessoa fosse a tua porta para algo bom, que você só vai conseguir ter algo bom, uma vida boa em conjunto com essa pessoa. Você está enganado. Você está extremamente enganado. Isso também é uma ideia fixa que você está tendo. Se não está funcionando junto, em coisas simples, não vai funcionar junto em coisas grandiosas, isso é um fato. O que não consegue se manter junto no básico, não vai conseguir se manter no grandioso. Se o mínimo não é sustentado, o grandioso, tampouco. O cálculo não bate. Você só vai conseguir ter grandes bênçãos, só vai conseguir ter uma vida mágica, se é isso que você está pedindo, se é isso que você está querendo, uma vida abençoada, no seu caso pode ser isso, não necessariamente uma vida mágica, mas uma vida abençoada, que você se sinta abençoado, se você entender que você pode fazer as coisas um pouco sozinho, sim, um pouco sozinha também. Você não precisa dessa pessoa do teu lado. Essa pessoa não precisa ser a magia da tua vida, a bênção da tua vida. Porque pode ser também que você enxerga essa pessoa como uma bênção, mas será que é mesmo? Será que realmente essa pessoa é uma bênção na tua vida? Ou você tá moldando ela para ser? Moldar algo para ser bênção não é bênção. É só um fingimento.
Você pode estar fingindo esse fato de que é uma bênção, mas não é. Eu senti te trazer mais uma mensagem para algum grupo bem específico, não é para todo mundo aqui não, tá? Trazendo essa questão da bênção, de fazer algo em conjunto, a espiritualidade pede muito um cuidado da tua parte, porque é como se você tivesse muito focado numa simbologia de relacionamento, de amor, de campo afetivo, de que uma única pessoa vai te trazer toda essa magia, vai te trazer todo esse amor, vai te trazer todo esse afeto, e a tua vida não anda porque você fica nessa expectativa falsa em relação a uma pessoa. Algo que é bem provável que não vai te fazer bem, mas você tá tentando se convencer de que vai. De que essa pessoa é a bênção nos teus caminhos, de que é a bênção pra tua vida, de que essa pessoa vai fazer tudo com você, vai ser tudo pra você, crescer com você, que essa pessoa vai ter um propósito com você. Cuidado com essas ideias muito fixas, porque você também fica dependente de uma situação que é irreal. Tudo bem você querer algo em específico, mas aqui eu vejo que você tá querendo por um ponto de dependência e não de certeza. Sabe quando você sente que você merece algo bom, mas você não é dependente daquela situação ao ponto de tudo na tua vida se fechar? Não é o teu caso aqui. Cada um sabe o que é melhor pra si. Cada um vai ter essa consciência quando tá tudo certo. Quando você se resolveu internamente, quando você não é dependente de algo, aí você consegue ter clareza de trazer o melhor relacionamento, de trazer a melhor estrutura financeira, a melhor questão espiritual. Você vai saber o que é melhor pra você. Mas você está muito fixado, você está muito engessado em algo que não te faz bem, que não está fazendo bem. Aqui é algo que te corrói. Você tá numa espécie de fantasia, como se essa pessoa, inclusive, fosse te fazer feliz. Se a tua vida não tá legal, você acredita fielmente que junto dessa pessoa você vai finalmente ser feliz. Você não vai. Porque ninguém tem que te fazer feliz. Se você acha que alguém tem que te fazer feliz ou te tirar de uma situação, só significa que você se incapacita de tudo e precisa depositar essa esperança em outra pessoa. Então era isso. Até o próximo vídeo.